No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, hoje dia 17 de abril de 2020. Juntos a partir de agora trazendo informações importantes relacionadas à área da saúde. Lembro mais uma vez e agradeço a você que nos acompanha pelos nossos canais no YouTube e também no Facebook. Para você que está no Facebook, já aproveita para curtir, para marcar os seus amigos, compartilhar aqui o nosso programa. A você que está conosco através do nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação toda vez que nós começarmos o programa e acompanha aqui sempre com a gente os assuntos importantes e relevantes que a gente traz sempre aqui para você. E você, claro, pode se inscrever em nosso canal aí no YouTube Rádio Grande FM, assim você tem acesso à nossa playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, pode rever quantas vezes quiser e compartilhar com seus amigos com toda certeza. Como ainda estamos vivendo este momento complicado, de isolamento social em relação à Covid-19, esta pandemia do novo coronavírus, claro, os nossos programas têm trazido reapresentações especiais de programas que já foram ao ar, mas que devido à sua importância a gente reapresenta para você sempre aqui toda sexta-feira. E hoje nós vamos reapresentar o programa vinculado no dia 24 de maio do ano passado, em que nós abordamos aqui o assunto depressão e suicídio, as suas causas e consequências. E para isso, estive ao lado do Oswaldo Duarte naquela oportunidade, entrevistando a doutora Rosimeire Pereira Souza, a Rose Martins, ela que é psicóloga clínica e que é ampla neste assunto, muito experiente neste assunto, e também, claro, junto a ela esteve conosco aqui o Dr. Wendel Dalprá, médico psiquiatra, que também tem trabalhado bastante dentro desta área. E claro, com toda certeza, os assuntos aqui abordados podem, sem dúvida nenhuma, ajudar muitas pessoas que você tenha a oportunidade de conhecer e que tenha a necessidade de ter essas informações. Por isso, a partir de agora no ar, novamente o programa de saúde e bem-estar, depressão e suicídio. Vamos acompanhar. Vamos falar então sobre depressão, Novos dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, mostram que os casos de depressão estão aumentando globalmente, 18,4% desde 2005, e que até 2020 a doença será a enfermidade mais incapacitante em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com ele. Embora existam tratamentos eficazes conhecidos para a depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo, em muitos países, menos de 10%, recebe tais tratamentos. Os obstáculos aos tratamentos eficazes incluem a falta de recursos, falta de profissionais treinados e o estigma social associado aos transtornos mentais. Outra barreira ao atendimento é a avaliação imprecisa, a carga da depressão e de outras condições de saúde mental que está em ascensão em todo o mundo. Então, são alguns dados, algumas informações da OMS a respeito deste tema que é a depressão, que será tema do programa de hoje. E a gente começa para falar a respeito desse assunto, falando com o Dr. Wendel, que primeiramente é importante, doutor, a gente dizer para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para a gente entender um pouco mais a respeito disso, clinicamente, o que seria a depressão? É importante... Só tentar conceituar inicialmente, a depressão não é algo novo, A depressão vem de muito tempo, a gente tem registros não com o nome depressão, mas humor, melancolia são termos gregos de 500 anos antes de Cristo, Então se encontra passagens na Bíblia até assim de comportamentos, de sintomas que hoje o diagnóstico seria depressão, para dizer que a depressão faz parte da espécie humana. Esse termo depressão é recente, acho que a psiquiatria, a psicologia, a medicina já importou da geografia, da geologia, da economia, a depressão. E a gente usa a depressão como um termo para diferentes situações, dizer estar deprimido para alguém que está triste, é uma depressão secundária a um transtorno médico ou uma doença em geral, e a depressão síndrome médica, essa que talvez é o nosso objeto. Então, os sintomas fundamentais, o colorário de apresentação é um humor depressivo, irritável, a pessoa se apresenta com uma falta de interesse, a falta de motivação, ela tem uma redução de energia, um cansaço mais fácil, uma fatigabilidade frequente,
a gente observa lentificação psicomotora, comum a produção de pensamentos e sentimentos negativos, pode desenvolver um quadro associado de insônia ou o contrário, fica com uma hipersonia, alteração do apetite aumenta, outras situações pode diminuir bastante. Ou seja, a depressão talvez a melhor forma de conceituar não no sentido tristeza-felicidade, sim no sentido depressão-vitalidade. Acho que é isso. Agora, dentro dessa explicação, doutor, existe dá para ter uma definição também do que gera ou qual a causa da depressão? Eu costumo dizer que a depressão ela não tem uma causa específica, ela é sempre multifatorial, essa depressão da clínica psiquiátrica, né? Então, os fatores etiológicos é sempre uma combinação de fatores ambientais, dos fatores individuais, de inter-relação pessoal do indivíduo, né? Eventualmente, alguma alteração de personalidade contribui, mas a interação, então, da constituição pessoal da pessoa com as relações ambientais, os conflitos psicológicos internos, faz desenvolver o quadro depressivo. É fundamental a gente colocar a questão da vulnerabilidade genética. As pessoas têm uma predisposição genética para o desenvolvimento da depressão. A genética ela é facilitadora. Então, se a gente tem uma genética facilitadora, uma história pregressa e uma questão socioambiental, desenvolve o quadro de depressão. E aí as alterações são diversas, né? Em nível de estrutura cerebral, sistema límbico, sobretudo, né? Muito bem. Professora Rose, dentro da sua área de atuação, que é a psicologia, né, qual que é o principal papel aí traçado pela psicologia no diagnóstico e também no tratamento da depressão? Então, a partir do momento que se identifica alguns desses sintomas, a importância do diagnóstico é exatamente para se clarificar, porque muitas vezes pode não ser uma depressão, pode ser uma tristeza, outras problemáticas envolvidas aí. Então, nós aplicamos os testes, as escalas de comportamento, exatamente para ver a frequência desse comportamento, se ele se repete, porque às vezes foi só um episódio, 2 ou 3 episódios, em que você teve um episódio de depressivo ou de tristeza intensa, né? Então, é exatamente para clarificar esses sintomas. A partir desse momento que se faz um levantamento diagnóstico, nós temos aí uma hipótese, que ela pode se modificar. Esse quadro também pode se modificar em decorrência de uma série de coisas que possam estar acontecendo na vida desse paciente ou desse cliente, conforme a linha que nós estivemos atendendo. E o que é importante é que depois dessa hipótese diagnóstica, ou desse primeiro momento de diagnóstico, a partir desses levantamentos, nós vamos traçar o tipo de tratamento que nós vamos realizar com esse paciente e, sendo necessário, nós fazemos também encaminhamentos para o psiquiatra, porque há casos que há uma necessidade de medicar, e o psicólogo não medica. Então, quem faz esse trabalho de medicação é o psiquiatra. Então, o diagnóstico ele é extremamente importante, porque ele é o ponto de partida para que a gente possa delinear o tratamento que vai ser desenvolvido com aquele paciente. E aí, doutora, eu faço a pergunta, dentro do que a senhora falou, qual que é a diferença entre a depressão ou a tristeza normal? Então, a tristeza, eu até peguei lá nos meus materiais, o filminho Divertidamente. Tristeza todo mundo tem, você fica triste porque você perde um cachorrinho, por exemplo, o seu time perdeu. Na verdade, você fica bravo, né, quando o time perde. Dependendo para quem esse time perde, o negócio fica mais feio ainda, né? Você tem raiva. Então, emoção todos nós temos, que é a tristeza. Agora, a depressão é a perda da vitalidade, né? O sentido da vida. A pessoa não sente mais prazer. Então, você observa uma mudança, mas é importante que se diga que existe uma falsa alegria. Às vezes o sujeito é muito, muito alegre, ele participa de todas as festas, ele é o sujeito que ninguém quer que falte na festa, porque ele é o mais animado. Ele passa a noite toda, no dia seguinte ele chega um pouquinho em casa, já sai para o trabalho, porque ele não quer chegar mais cedo até para pegar todo mundo dormindo e levando uma vida normal, exatamente porque ele não dá conta disso. E aí o corpo vai começando a reagir a tudo isso, né? Começa a ter as doenças psicossomáticas também em função dessa depressão. Então, o fato de ser triste não significa necessariamente que ele seja depressivo. Às vezes um sujeito que está muito alegre, ele também pode esconder um processo depressivo aí. Então, tristeza todos nós temos. Isso é uma emoção.
assim como a alegria, o medo, né, são necessários como se fossem anticorpos emocionais para as situações externas. Agora, a depressão, ela é algo que envolve também os aspectos físicos, esse torpor, né, essa falta de sentido na vida. Muito bem, doutor Wendel, quais os fatores que contribuem aí para o desenvolvimento, né, desse quadro depressivo propriamente dito? São vários, né? A questão de ser multifatorial. A gente consegue identificar alguns, e é importante falar sobre esses fatores. Então, por exemplo, uso de drogas. Né? Assim, se fala pouco, mas um estudo mostrou que um adolescente usuário de maconha antes dos 15 anos de idade, usando maconha uma vez por semana, tem um risco 2,5 vezes maior de desenvolver depressão grave aos 25, 26 anos. Um dado que eu acho significativo. Outras drogas, né, cocaína, álcool, são ao longo do tempo extremamente depressores. Então, o uso de drogas, a questão genética, privação do sono, esse nosso modo de vida atual é extremamente corrido, intenso e cada vez se dormindo mal. E talvez o fator que eu acho que é mais relevante a gente colocar e a gente não dá a devida atenção é a alteração cerebral consequente de estresses prolongados ao longo da vida, né? Então, uma criança que está submetida à situação de estresse, ela tem uma chance, um risco muito maior de, na idade adulta, desenvolver quadros depressivos, cuja origem é uma alteração neuroquímica, de neurotransmissores, hormonal, ocorrida lá pelo estresse na infância. Eu acho que é só tentar exemplificar, é legal a gente entender o processo desse estresse cerebral. Imaginem a gente chama de efeito corpo de bombeiro, né? Quando a gente tem um incêndio, o corpo de bombeiro é todo mobilizado e vai com intensidade para resolver a situação, e aquela sirene, aquela tensão, aquele estresse. Uma criança submetida a cuidados parentais negligentes, a um ambiente onde há violência, onde há privações, onde os pais não atuam de forma sensata, é uma criança que possivelmente vai desenvolver esse efeito corpo de bombeiro, ou seja, ele está lá com a sirene ligada o tempo todo. E essa alteração, esse estresse, faz com que desenvolva uma alteração, um sistema, um trava-língua que a gente chama, né? Então, que é o hipotálamo, o pituitário, o hipofisário, e essa alteração faz que ocorra no final a produção de glicocorticoides que levam ao desenvolvimento de alterações que se mantém, ou seja, não é o estresse, a situação estressora em si que causa o problema, é a manutenção posterior do estresse que leva ao desenvolvimento dessas alterações neuroquímicas. Agora, doutor Wendel, uma pessoa que tem a depressão, quadro depressivo, vamos dizer assim, ele tem a mesma característica ou existe diferente tipo de depressão também? Muitas formas, né? Salvo engano, são mais de 12, 14 formas diferentes, que servem, na verdade, para classificação, para a gente tentar organizar na questão documental, enfim. Mas, por exemplo, tem depressão endógena, depressão atípica, depressão sazonal, conforme o período do ano, depressão psicótica, que essa acho que requer um cuidado maior, a depressão bipolar, né, que nem sempre a gente percebe a presença, o quadro de distimia, que seria uma depressão mais leve, mais moderada, mas mais duradoura, aquela depressão mais funcional, que a pessoa fica por mais de 2 anos assim trabalhando, mas com uma certa mau humor, irritabilidade, prejuízos pessoais. Então, na criança se apresenta de uma forma, mais frequente em determinadas idades, por exemplo, no adolescente, no sexo feminino, enfim. É bem diversa, né? A depressão pós-parto, que também requer um cuidado maior. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Nós estamos falando sobre depressão, estamos abordando esse assunto importante aqui para os nossos canais no YouTube e também no Facebook. Lembro mais uma vez, se você estiver nos acompanhando através do Face, você já pode compartilhar, inclusive com seus amigos, ajudar a divulgar o nosso programa e também, claro, esse assunto importante. Se você está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, pode deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para ser informado toda vez que nós entrarmos no ar com o Saúde e Bem-Estar e, claro,
claro, se inscrever em nossos canais e ativar também esse nosso portfólio, para que você possa ter todo o conteúdo produzido pelo Saúde e Bem-Estar aí ao seu alcance com um clique. Doutora Rose, o doutor Wendel falou agora há pouco aí de alguns sintomas que podem ser apresentados pelas pessoas que estão entrando num quadro depressivo, mas dentro da psicologia, do trabalho, do seu atendimento propriamente na sua área, quais são os principais sintomas ou aqueles que são mais recorrentes das pessoas que lhe procuram nos consultórios? Na verdade, é assim, elas identificam essa tristeza, esse desânimo. É muito mais o desânimo. Aí eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade mais de ir a festas, eu quero ficar só em casa, eu não tenho mais prazer em conversar, eu não tenho paciência de ouvir as pessoas, que é a questão também da irritabilidade. Sim. Muito irritada, ou às vezes sono excessivo, eu não consigo fazer nada, só quero dormir. Outros dizem assim, eu não consigo dormir à noite. Né? Então essa resistência também de compreender esse processo, né? O que está acontecendo comigo. E também o preconceito não é só fora, é com a própria pessoa até de admitir que ela esteja doente, que algo não está bem com ela. Né? Mas esses normalmente são as queixas, essas são as queixas que as pessoas com depressão elas chegam. Não tenho prazer, eu vou assistir alguma coisa engraçada, eu não rio. Todo mundo rindo, eu não consigo rir. Todo mundo dormindo, eu não consigo dormir. Então eu acordo no meio da noite, eu fico andando para lá e para cá. Eu começo a ficar irritado, começo a ficar bravo, eu começo a mexer nas coisas, as pessoas se levantam, se irritam. Eu não quero sair de casa, eu não tenho vontade de me arrumar. E essas são as queixas mais frequentes. Agora, para aqueles que estão nos assistindo, de repente ele se identificou com alguns sintomas apresentados pela doutora e queira fazer uma avaliação correta. Qual profissional que ele deve procurar, doutora? Eu vejo assim, o importante para que se identifique de fato se está com depressão e para começar um tratamento adequado, os dois profissionais que eu indico é o psicólogo e o psiquiatra, né? Exatamente porque vai se fazer uma avaliação e, havendo uma necessidade, entra-se com a medicação, que em alguns casos já é necessário entrar com a medicação para dar um pouco de qualidade de vida para essa pessoa, ou no mínimo que se aceite, porque ele também tem uma dificuldade de procurar o psiquiatra, até por conta da medicação. Diz assim, eu não vou ficar dependente, né? Eu não quero que ele me dope. É bem essa fala que a gente recorrente. E nós temos que mudar esse pensamento até para que ele entenda que é uma qualidade de vida que ele vai ter a partir do uso da medicação. Em casos bastante graves, em que ele sozinho não está dando conta. Porque às vezes ele já tentou, ele já procurou pessoas para conversar. Um outro local que eu vejo assim, outra possibilidade, que ele pode conversar no momento de uma crise, até que ele procure um profissional, mas para avaliação tem que ser psicólogo ou psiquiatra. Né? Ou até um neurologista que oriente também nesse sentido. Mas tem que ser profissionais da área da saúde mental. Nós temos lá o 188, que é um telefone que antes era o CVV, que faz essa escuta da pessoa nesse momento, que às vezes também faz alguma orientação. Procure um profissional para que você possa ter certeza desses sintomas que você está apresentando, porque às vezes pode ser uma coisa pontual, pode ser um episódio, pode ser uma necessidade apenas de uma conversa, de um aconselhamento, mas o que eu orientaria é procure um profissional psicólogo ou um psiquiatra ou até outro médico que possa te orientar a procurar esses dois profissionais para dar o atendimento adequado. Agora, doutor Wendel, dentro da sua experiência aí na área, é possível apontar aí uma forma de prevenção contra a depressão ou, por exemplo, existem medicamentos contra a depressão de forma preventiva? Existem muitos, né? A questão de medicação, acho que mais de 30 antidepressivos já. Existe medicação para tratar a depressão desde a década de 50. O arsenal terapêutico é muito bom, é muito extenso. E conforme a adaptação do paciente à medicação. Tem outras formas de tratar que não seja a medicação, e acho que isso é importante também, que a gente sabe, por exemplo, que a associação de medicação com terapia, a resposta é muito maior, né?
além da medicação, além da terapia, estabelecer um bom vínculo com os profissionais que vão tratar. A eletroconvulsoterapia, que a gente deve falar porque há um estigma muito grande, né, antigamente chamado eletrochoque, e que na verdade é um tratamento extremamente eficaz. Me parece que agora estão tentando disponibilizar na rede pública. Existem algumas patologias da depressão assim, específicas que às vezes é o tratamento de escolha. Por exemplo, uma mulher puerperal com uma psicose grave, muitas vezes a ECT, eletroconvulsoterapia, é útil. Existem outras formas de estimulação transcraniana mais superficiais e que funcionam. Essa eletroconvulsoterapia eu acho que é legal a gente colocar, porque de todo o estigma que a psiquiatria, né, que a saúde mental carrega, talvez esse seja um dos maiores, né, por diferentes fatores culturais, enfim. É um tratamento eficaz, com poucos efeitos colaterais, enfim. Existiu o termo eletrochoque. Estou tentando lembrar aqui, acho que é o filme Estranho do Ninho, né, com Jack Nicholson. Sim, Jack Nicholson. Né, que o grande azar da psiquiatria é que o Jack Nicholson era muito bom ator, né, e aí aumentou, infelizmente, o estigma da doença. E formas de prevenção. Eu acho que o principal é levar uma vida saudável. Isso é essencial, né, ou seja, ter bons amigos, muitos amigos, qualidade nas relações interpessoais, não trabalhar tanto, tirar férias com frequência, cuidar da saúde física, com avaliações frequentes, atividade física regular, tudo que contribuir para se manter uma vida saudável diminui o risco de desenvolver depressão. Agora, doutor, e qual que é o impacto na sociedade com a doença depressiva? Dá para ter uma definição? Altíssimo, né? O Paulo estava falando no início, assim, mais de 300 milhões de pessoas no mundo, né, sofrem deste transtorno, extremamente incapacitante. Das 10 doenças que afastam do trabalho, salvo engano, 3 ou 4 são doenças mentais, sendo depressão uma das principais. Então, tu afeta a produtividade no trabalho, o desempenho na escola. Imagina 300 milhões de pessoas não tendo a capacidade de produzir adequadamente, né, o impacto econômico que isso causa. Leva para aposentadoria antecipada, né, aumenta extremamente os custos do governo. O acesso é difícil, né? Está falando em relação à identificação. Queria lembrar aqui que eu acho que aí diminuiria bastante o impacto. Tem um estudo antigo já, acho que de uns 15 anos de Londres, não vou saber dizer o serviço lá, mas o que as pessoas mais... eu acho isso muito interessante. Quando a gente busca uma assistência médica, uma assistência em geral, o que o público em geral mais preza? Não é a formação profissional, não é, enfim, é acessibilidade, né? O que vem em primeiro lugar para a gente tentar buscar uma intervenção é eu ter acesso ao tratamento. Então, me parece, é a grande dificuldade na nossa área, é a gente disponibilizar o acesso para que as pessoas busquem e consigam avaliar se de fato o quadro é uma depressão que necessita intervenção. Falando de números, né, até trouxe uma cola aqui, então, em relação ao impacto, né, no Brasil é o maior número em relação à América Latina, né, mais de 12 milhões, uma prevalência de 5,8%, quase 6%. No mundo é de 4,5%. Nossa prevalência de ansiedade é maior. Estava falando anteriormente com o Paulo que o que a gente mais observa no dia a dia é a ansiedade. E essa ansiedade, as diferentes formas de ansiedade, elas levam a desenvolver o quadro de depressão, né? É bastante frequente. Acho que é isso. Muito bem. Rosé, ouvindo agora a explanação do Dr. Wendel e tudo que a gente já falou a respeito deste assunto depressão, aí me surge aqui na mente, né? Todos nós, ou todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão? Sim. Existe até uma autora da psicanálise chamada Melanie Klein. Ela diz que todos nós passamos um processo de desenvolvimento da construção da nossa personalidade pelo processo depressivo. Então, a primeira fase é esquizoparanoide, que o bebê se vê ele como a mãe, como todos os objetos que o cercam, como uma parte dele. Depois, ele aos 6 meses, ele começa a se perceber enquanto ego, separado do outro, que ele necessita do outro, que é coisa mais dolorosa. Você furou o pé, fica lá na cama, aí pede para o irmão buscar uma água.
E ele demora, ele passa na frente da televisão, ele assiste, vai jogar futebol, vai brincar, esquece que você precisa de água. Então, depender do outro. Então, o processo, o bebê, ele passa por essa experiência que às vezes a mãe dá mamadeira, dá o chazinho, passeia de carro, tudo aquilo que acalentava, não acalenta mais. Então, ele está experimentando esse processo de separação entre ele e a mãe, que ele é um ser e a mãe é outro, e que ele necessita desse sujeito para cuidar das necessidades dele, para a sobrevivência dele. Ele passa, então, para a fase maníaco-depressiva, que é aquela fase em que o bebê sorri mais, com a intenção de te agradar, né? De reparar o que ele havia feito em situações anteriores. Então, todos nós estamos sujeitos. Às vezes, você está meio depressivo, meio lânguido, até o almoço. Engraçado que depois que você come, você fica simpático. E aí conversaram com você antes do almoço, você estava mal-humorado, não fala comigo. Nossa, nem parece a mesma pessoa. Sim. Porque satisfez uma necessidade básica, importante, e aí entra a questão da frustração. Né? Nós estamos, no momento, até esses aumentos, talvez o doutor Wendel concorde comigo, é a dificuldade, nós estamos com uma geração com uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração. A frustração é um processo importante, é algo importante que nos faz crescer, lidarmos com as dificuldades. E hoje nós temos, inclusive, pais que estão amarrados ao medo. Então, eu deixo meu filho ir naquela festa que ele não deixaria, porque ele não tem acesso àquela festa. Então, existem festas, eu vou citar aqui um exemplo de um pai que me colocou semanas atrás. A filha fez 12 anos agora e foi convidada para uma festa que fica, vai das 6 da tarde até as 9 da noite. Então, os pais podem entrar, conhecer o ambiente, sair e deixar uma menina de 12 anos com pessoas de 17 anos até as 9 horas da noite. E quer que o pai fique tranquilo porque você vai cuidar. Você não tem habilidade para cuidar desse adolescente que você vai colocar um de 12 junto com um de 17. São fases diferentes, são necessidades diferentes, né? Então ele diz assim, eu estou num dilema, eu deixo ou eu não deixo? O meu coração diz para não deixar. E explicar para minha filha. Mas eu tenho medo porque essa turma jovem aí estão se matando por pouca coisa. Você está vendo onde é que está levando? Então, assim, eu já simulo uma depressão também, eu começo a ter ganhos secundários com essa depressão, com essa tristeza, que nós já tivemos casos aqui que foram noticiados há anos atrás de uma menina que disse que ela se matou porque o pai não deixou numa festa, porque não quis comprar uma calça nova para ela. Então, veja, a frustração é um processo importante, nós vamos lançando mão de mecanismos de defesa para lidarmos com ela. Então, assim, a falta de perspectiva também, muitas coisas que os nossos jovens estão vivendo aqui, que os Estados Unidos viveu nos anos 60, até no filme A Onda, deixa muito claro isso, né? Essa falta de perspectiva. Então, tudo que eu quero, eu tenho à mão. Então, eu não tenho mais que lutar por absolutamente nada. Dos anos 60, 70, até o meados dos anos 80, a gente queria muito trabalhar fora, a gente queria muito ter uma carteira assinada, a gente queria muito ter nosso dinheiro. E essa dificuldade tem levado as pessoas. Mas, independente disso, qualquer um de nós estamos sujeitos a tristezas e também estamos sujeitos, ou essa propensão também, levando-se em conta as questões genéticas, a uma depressão. Agora, doutora Rose, tristeza materna e depressão pós-parto, tem diferença? Bastante, que é a mesma coisa. A tristeza materna, por exemplo, você pode ter tido uma decepção. Você queria que o seu bebê nascesse, por exemplo, com um parto natural, e o bebê não nasceu, teve que ser um parto cesárea. Então, houve uma frustração, ficou triste, enfim. Ou talvez um nome, uma coisa nesse sentido. A depressão pós-parto, é importante que se diga, às vezes ela tem uma durabilidade até 20 anos depois. Então, as pessoas, elas tendem a colocar as coisas de uma maneira muito simplista. Passou, já teve o bebê, já está em casa, passou os 40 dias. É extremamente importante o resguardo, né? Que hoje também a gestação, ela fica muito exposta, todo mundo, né? E na verdade, é um período muito importante para a mulher, assim como no período menstrual, no pré-menstrual, no menstrual, que virou motivo de muita brincadeira em cima disso. O período gravídico também é um período significativo. Às vezes tem pais que a mulher ela vai ter o bebê e ele está no bar até hoje. O filho está com 18 anos, ele está comemorando o nascimento do filho ainda, né? Isso gera o desamparo aprendido. Isso gera o desamparo na mulher. Por quê? Porque é o momento que ela quer participar. E aí, às vezes, entram nas questões do homem, questões emocionais, de deixar de ser filho para ser pai. Isso que nos caracteriza sujeitos
maduros, né? Sujeitos à maturidade. E essa mulher pode experimentar o que é a depressão pós-parto, né? E há casos mais graves da psicose puerperal, que ela pode até matar o bebê e levar uma vida normal. Isso aconteceu, se não me engano, há pouco tempo atrás em Itaporã, não foi isso? Então, chegou lá, a moça havia matado a criança, estava ali com ela. E ela não tem essa consciência naquele momento. São casos graves. Né? Então é importante que ela se sente impotente, ela não consegue cuidar daquele bebê, ela fica irritada, ela tem insônia, ela não se sente suficientemente boa para cuidar daquela criança. Então ela se sente incapacitada, então ela não quer pegar ao mesmo tempo que ela quer pegar, mas existe uma característica interessante e importante. Algumas mulheres saíram do quadro quando viram seus bebês em situações de extremo risco. Então, elas saíram no ímpeto e foram salvar os seus bebês. Isso pode acontecer. Mas é importante que se diga, às vezes ela não curou a depressão e no próximo parto ela pode apresentar novamente essas características. Então, é importante que a gente leve a sério, porque viu ela mais ou menos num estado de humor melhor, então passou, acabou, porque o parto já acabou o parto, a criança já tem 1 ano, então não é bem assim. Muito bem, olha aí, dentro desse assunto ainda que é a depressão, a gente tem os casos mais extremos e a gente vai passar a abordar esse assunto a partir de agora. Olha, ainda segundo dados atuais da OMS, Organização Mundial da Saúde, a cada ano cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida e um número ainda maior de indivíduos tenta suicídio. Cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades, países inteiros e tem efeitos duradouros sobre as pessoas deixadas para trás. O suicídio ocorre durante todo o curso da vida e foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos em todo o mundo, lá no ano de 2016. O suicídio não ocorre apenas em países de alta renda, sendo um fenômeno em todas as regiões do mundo. De fato, 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. Trata-se de um grave problema de saúde pública. No entanto, os suicídios podem ser evitados em tempo oportuno, com base em evidências e com intervenções de baixo custo. Para uma efetiva prevenção, as respostas nacionais necessitam de uma ampla estratégia multissetorial. E a gente vai começar a falar sobre esse assunto, e aí eu começo com o Dr. Wendel, que nos casos de depressão, tanto quanto mais profundo, o resultado final pode ser o suicídio. Isso independe da idade, doutor? Depende, o suicídio está presente, né, desde o início da adolescência até a idade mais avançada, o idoso. Em geral, por exemplo, no idoso, o risco maior não é porque é idoso, mas no idoso doente, não no idoso saudável. Né? Então, quanto menos contato familiar, quanto mais a sensação de isolamento, de não se sentir útil socialmente, o risco é maior. Aumenta na adolescência, né, sexo masculino sobretudo, em função principalmente, né, da impulsividade, da questão das drogas. Eu estava vendo um dado recente, acho que é legal a gente falar das coisas boas também, né? Se a gente for considerar do ponto de vista de incidência, da década de 90 para cá, em termos de número do mundo, diminuiu, né? Há aumentos específicos, por exemplo, nessa fase da adolescência, mas fruto talvez da mobilização, da preocupação maior, né, de tentar, e aí a importância, por exemplo, da tecnologia que faz com que a gente aumente o nosso círculo de empatia, né? A partir do momento em que a gente conhece o outro, conhece a cultura dos outros, a gente tende a respeitar mais, tornar aquela pessoa mais próxima para o convívio, e acho que isso ajuda a tentar evitar casos mais graves como o suicídio. O suicídio relacionado principalmente à depressão, doenças mentais em geral, aumentam muito a incidência do suicídio. O fator que nos causa bastante preocupação, assim, então, pensar no sintoma que dá para pensar como preocupante, é a desesperança, né? Quando a gente está diante de uma pessoa que acha que não tem mais o que fazer, né? E ela tem essa impressão por estar doente. Sempre há o que fazer, sempre tem alternativas. O próprio fato da desesperança me parece que já é um pouco da perda do juízo crítico, né? A pessoa já não está com o contato com a realidade como deveria. E aí cabe à família, a quem está próximo, tentar ajudar. Agora, nesta linha que eu gostaria que o senhor falasse também, todo mundo, ou nem todo mundo pode ajudar uma pessoa que pensa em suicídio, doutor?
Eu acho que a ajuda deve vir de quem puder ajudar, né? Quanto mais próxima a pessoa, maior a chance dela identificar que a pessoa não está legal e oferecer ajuda. Nós temos a tendência de não perceber, ou então de não usar as palavras adequadas, né? Então, para a gente pensar de que forma ajudar, talvez a gente pode fazer um exercício inverso, assim, pensar inicialmente o que não fazer. Né? A gente se aproxima do que é necessário fazer, do que é mais assertivo, pensando no que não fazer. E uma pessoa que está com uma depressão grave, com risco de suicídio, acho que o que a gente não deve fazer é tentar fazer com que a pessoa, entre aspas, pegue no tranco. Né? Aquela que até era o intuito de ajudar, mas a gente olha, levanta da cama, vai para a vida, né? Abre a janela, olha que sol bonito. Não, né? Ela não está fazendo isso porque ela não consegue, não é uma questão de querer, né? De vontade. Então, palavras que frequentemente os pacientes nos dizem e que vêm das pessoas próximas da família que atrapalham bastante, tipo, isso não é nada, tem gente em situação pior, ou então imputar culpa, né? Olha, eu não avisei que isso ia acontecer, ou foi você que procurou isso. O olhar tem que ser... O que protege, o que ajuda, é quando a gente está com um familiar, com um amigo, e diz, olha, estou do teu lado, né? Meu ombro está aqui para chorar, nós vamos encarar junto isso. A sensação, e aí vai contra o desamparo aprendido, que o Rosa está falando, se sentir amparado. Eu acho que todos nós, de alguma forma, podemos ajudar. O doutor deu já algumas pistas aí sobre isso tudo, mas é possível a gente identificar, por exemplo, uma pessoa próxima a nós, que é propensa ao suicídio, e ao identificar essa pessoa, como agir? Então, a gente vai ver uma mudança muito significativa comportamental. De repente, ela deixa de fazer coisas que ela amava fazer, né? Às vezes até começa a organizar determinados livros, querer fazer a separação, dar para algumas pessoas. A mudança de comportamento ela é brusca. Ela às vezes gostava de estar sempre junto com as pessoas, festas, amigos, de repente ela se isola, né? Ela também começa a apresentar todos esses comportamentos, às vezes ficar mais irritado, isolado, fazer coisas que comumente ela não faz. Então, o que fazer? Quando nós trouxemos o curso exatamente de prevenção e que abrimos a proposta para a comunidade, exatamente porque às vezes acontece com os pais, não tem um profissional treinado ali do lado. Então acontece com o pai e a gente não imagina que isso vai acontecer dentro da nossa casa. É um minutinho, é muito rápido. Então, um caso, a mãe foi só pegar um copo d'água. No que ela pegou o copo d'água, o menino fez. Então, às vezes, o curso foi muito importante, teve a participação do BOP, a participação do Capitão Reis, que tem um vasto conhecimento sobre isso, de médica e também de uma psicóloga. Foi muito importante falando dessa humanização. Fale menos. Ouça mais. Ele não quer ser ignorado, ele não quer ficar sozinho, ele não quer ser julgado. Então a gente quer muitas perguntas, quer entender o porquê. E você tem que deixar falar. Primeiro, você vai perceber as falas. Eu não aguento mais, estou cansado de viver, não tem jeito, você não vai entender, não adianta falar. Então mesmo que ele diga isso, olha, vamos tentar, fale, eu estou aqui, eu tenho o tempo que tiver. Mas se você se dispôs a ter aquele tempo com ele, fique com ele. Porque às vezes a gente vai falar, não, mas eu vou só ler um pouquinho e já volto. É um momento que ele precisa, às vezes, até para fazer o que ele estava pensando em fazer. E aí, doutora Rosa, a gente sabe que nos momentos difíceis, nos bons momentos, a família tem um papel fundamental, Sim. né? E como é que a família pode ajudar nessa situação? Então, porque às vezes há um sentimento de culpa, né? É importante envolver a família. É importante observar que, às vezes, aquela situação não necessariamente é uma situação que foi gerada pela família. Às vezes é do próprio sujeito, das escolhas, das decepções. Mas é importante que a família participe junto. Isso que o doutor Wendel estava colocando, o que não fazer também foi uma das coisas importantes no curso. Porque, às vezes, a gente fica muito próximo da pessoa quando ela está na situação exatamente para cometer o suicídio. Então, às vezes você fica próximo a ela pode te puxar, pode às vezes atirar em você e atirar nela, ela pode se jogar junto com você, não é? Então, aconteceu um caso em Campo Grande, numa ponte ali na rua Ceará, em que aquela pessoa já estava habituada e já havia toda uma equipe que cuidava, já avisava a família, já acionava todo o processo, todo mundo participava do processo, e eles foram tentar segurar o rapaz e ele acabou caindo, hoje ele é tetraplégico, né? Então, na verdade, a pessoa não quer se matar. Ela quer arrancar a dor
de dentro dela. Por isso, às vezes, ela se automutila, ela se queima, ela arranca o cabelo, ela se corta, né? Há cortes que ficam evidentes. Então, a família precisa, a família adoece junto. A família começa a adoecer, porque tem hora que ele fala assim, não aguento mais. Eu não sei nem se não seria melhor se ele não fizesse. Eu não sei o que eu vou fazer mais. Então, às vezes, a família começa a ficar agressiva pelo desespero. Então, a gente também precisa parar essa família, trazer junto no processo, porque às vezes ele pode se recuperar de uma certa forma, e aí a família está adoecida. Então, não consegue acolher, ele não pode ser julgado, ele não pode se sentir sozinho e não pode se sentir ignorado. Agora, doutor, e nós, por exemplo, da imprensa em geral, como abordar esse tipo de assunto e como também a gente poder fazer a divulgação dos fatos sem extrapolar aquele limite do bom senso? Legal, acho que com programas como esse, né, essa preocupação de passar uma informação adequada, acho que a imprensa tem um papel fundamental, disseminar a informação apropriada, contribuir bastante para aumentar a conscientização. A gente vai cada vez lapidando e melhorando, né, a forma de abordar. Por exemplo, o ideal é a gente não falar a pessoa cometeu suicídio, né? Cometeu, ou seja, foi um ato culposo. A pessoa morreu de suicídio, né? Estava doente, não foi um ato voluntário no sentido de do que eu quis. Então, essa coisa de estampar, às vezes, numa manchete grande de jornal, assim, acho que diminuir a questão que impacta, né? Ou então a imprensa divulgar junto os dados adequados em relação a como está a evolução, ou se vai relatar um episódio, não fazer isso detalhando a forma como foi, que ocorreu, enfim, e sim de uma forma um pouquinho geral. Aproveitar essas situações de destacar as alternativas que são possíveis, né? Acho que o papel da imprensa é sempre cada vez mais relevante. Numa época que a gente vive de fake news e não saber qual que é a informação correta, né? Se lá atrás a dificuldade era ter informação, hoje é tentar, olha, isso está certo ou não. E esse acho que é o grande papel da imprensa. Agora, doutor, dá para a gente dizer e afirmar, depressão tem cura? Depressão tem cura, né? Depressão tem muita cura. Depressão, quando a gente inicia um tratamento para depressão, o que a gente busca é a remissão completa dos sintomas, é tentar restabelecer a pessoa para aquele quadro, aquela condição prévia ao adoecimento. E muitas vezes a gente consegue, né? Existem algumas limitações, às vezes por para-efeitos das medicações, que há formas de controlar. Essa ideia que a gente tem de que vai ficar dependente do remédio é uma ideia errada, é um estigma que a gente precisa tirar, né? Por exemplo, o protocolo para episódio depressivo inicial é 6 meses no máximo de uso de medicação. Às vezes se prolonga, às vezes até se consegue tirar um pouquinho antes. Então tem cura, tem que buscar a cura. Às vezes quando o quadro é grave e a cura indica a necessidade de remédio por bastante tempo, a gente usa remédio para diabetes, para hipertensão, e as pessoas vivem bem dessa forma. Eu brinco, e acho que isso é uma coisa legal para a gente pensar, assim, pô, se um familiar nosso chega e diz, olha, eu estou com uma dor no pescoço, toma um anti-inflamatório, toma um relaxante muscular. Agora se o familiar vem e diz, puxa, eu acho que a vida não tem sentido. A nossa reação vai ser, que bobagem, esquece disso, né? Por quê? Por que a dor no pescoço é mais nobre do que dizer que a vida não tem sentido? Tem cura, tem tratamento, tem como resolver, sim. Muito bem, sabe que nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre esse assunto e, aliás, ficaram alguns temas que a gente poderia abordar, mas o nosso tema é curto. Mas desde já quero agradecer, Rose, por estar aqui conosco, a importância do que foi relatado e a sua experiência passada às pessoas que nos assistem nesse momento. Tenho certeza que contribuiu muito. Obrigado pela participação em atender o nosso convite também. Obrigada, Paulo. E deixando aqui uma observação para os ouvintes, busque ajuda. Sempre há uma segunda chance. Serviços públicos, universidades têm clínicas, escolas, existem lugares que estão aí abertos e prontos, ou então ligue no 188, que há pessoas, há voluntários que estão lá para ouvir você. Sempre há uma possibilidade. Obrigada a todos vocês pelo convite. Dr. Wendel, mais uma vez, obrigado por prontamente nos atender, se colocar à disposição, gentilmente nos ajudou aqui a montar a pauta do programa pela inexperiência que a gente tem e
sempre à disposição. Obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço, parabenizo mesmo, assim, espero que, se possível, em outros momentos repitam atividades como essa, no sentido de a gente conscientizar a nossa população. Obrigado aos ouvintes, uma boa noite. Oswaldo Duarte, tivemos aqui a oportunidade mais uma vez de aprender bastante e esperamos, né, ter contribuído principalmente com quem nos assiste. Com toda certeza. Quando você tem um tema como este, você pergunta e ao mesmo tempo você aprende muito mais, né, com as respostas e as explicações. Sem dúvida nenhuma, quem ganhou hoje foi o nosso internauta, foi quem nos acompanha pelas nossas mídias sociais. Muito bem, se você não teve a oportunidade, não conseguiu acompanhar todo o nosso programa, vai ficar à disposição para você em nossos canais no YouTube e Facebook, basta você clicar lá, você vai poder rever na íntegra o nosso programa. Queremos agradecer a você que nos acompanhou aí a todo momento através dos nossos canais. Na próxima semana nós estaremos de volta com temas importantes, também relevantes, agradecendo mais uma vez os nossos convidados, Oswaldo Duarte, a direção da Rádio Grande FM, na pessoa do Mauro Alcântara, com os trabalhos da Cristiane Souza. A gente vai colocando um ponto final no programa de hoje, mas desejando a você muita saúde e bem-estar. Até a próxima.